Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Juliana, trabalho na área de marketing da Organize Cloud Labs e hoje vamos falar sobre SAN de ServiceNow. Nós estamos juntos até o meio-dia, né? A nossa agenda, nós teremos uma breve apresentação sobre a Organize Cloud Labs e a ServiceNow, e com a nossa Inside Sales, Natália Ferreira. E em seguida, o nosso gerente de soluções, o Gustavo Suac, fará uma apresentação e demo dessa solução. Como já é de costume, ao final, nós abriremos um espaço para as dúvidas, que poderão ser feitas através da opção de perguntas e respostas, o Q&A, né, tem a opção para vocês disponível. Mas se tiverem qualquer dúvida no decorrer dessa apresentação, vocês podem fazê-las a qualquer momento, que ao final todas elas serão respondidas. Então, Natália, por favor, fique à vontade para iniciar. Obrigada, Ju. Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. Como a Ju adiantou, vou falar um pouquinho sobre a Organize, sobre a ServiceNow para vocês. Falando agora um pouquinho de Organize, nós somos o maior parceiro, o primeiro parceiro Elite com headquarter no Brasil, da ServiceNow na América Latina. E agora nós incorporamos o selo Global Elite, e porque a Organize em agosto desse ano, de 2020, nós passamos a ser uma parte do grupo Accenture. E assim nós conseguimos juntos, né, as duas empresas, explorar todo o potencial que a plataforma ServiceNow pode oferecer para todos os nossos clientes. A Organize atua 100% com ServiceNow, então nós não trabalhamos com outra plataforma, com nenhum outro fabricante, e é bem bacana que os colaboradores que vão estar ligados a essa parte, né, da Accenture, vão conseguir se especializar e conseguem se especializar na mesma plataforma. Isso sempre acaba refletindo na entrega, né, na qualidade de entrega de todos os nossos projetos. Nós estamos com mais de 170 colaboradores no modelo CLT na companhia. Dentro das premiações que foram realizadas pela ServiceNow Brasil, em 2018 nós fomos eleitos o parceiro do ano e em 2019 o parceiro mais certificado. Globalmente nós temos mais de 300 mil horas entregues, com um time altamente certificado, qualificado, e 80% de todo esse time ele foi treinado dentro de casa. E no próximo slide né? Nós temos mais um ponto, que é a entrega de valor. Então, tanto a ServiceNow quanto a Organize, nós prezamos muito pela entrega de valor. Então, desde o início da venda até a entrega, é aplicada uma metodologia que a Organize desenvolveu, que chama OXF, Organize Experience Framework. E nessa metodologia é realizado um diagnóstico onde todos os desafios e problemas que vocês têm hoje, eles são mapeados e todo o processo de implementação será focado nesses objetivos para endereçar exatamente todas essas dores. Falando um pouquinho de CSAT, hoje nós estamos com uma nota de 9,6 e essa nota ela é dada pela própria ServiceNow, onde são realizadas pesquisas de satisfações em todos os clientes que entregamos projetos nos últimos 12 meses. E vale lembrar que a ServiceNow ela exige de um parceiro Elite a nota de 8,5. Nós estamos aí bem acima, quase beirando a 10. Nós temos também uma área de inovação, focada na criação de novas aplicações e aceleradores de implementação, tudo para gerar uma melhor experiência também para todos os nossos clientes. E a Organize está com uma média de crescimento anual de 113%, isso é bem legal, a empresa vem crescendo bastante ano a ano, e com operações no Brasil desde 2014. Agora, no próximo slide, a gente consegue ver que a Organize trabalha serviços fim a fim. Então, né, como eu falei, né, desde esse momento da compra, então a criação de demos, POCs, para todas as soluções que a ServiceNow pode oferecer, nós realizamos a prova de valor, então apoiando todos os nossos clientes com materiais, workshops. Além disso, nós mapeamos e organizamos todos os processos da empresa para que eles sejam aderentes à plataforma. E temos uma área de UX, onde nós conseguimos gerar uma melhor experiência para o usuário através de design personalizado, pesquisa de satisfação, promovendo sempre o engajamento do seu público com a sua empresa, né? É uma área bem bacana também. E nós realizamos todo o processo de implementação.
Então, para a nossa área de delivery, ela tem 3 divisões. A primeira delas é a Professional Service, que a gente chama de adoção. Então, ela é uma área focada realmente na entrega de todos os projetos. Depois nós temos a fábrica de software, e é uma área que ela utiliza a metodologia ágil para gerar melhorias em algum projeto, ou que já foi entregue, ou que ainda está em fase de implementação. E é bem legal que com essa área você não tem necessidade de iniciar um novo projeto, e sim apenas aplicar uma melhoria, né, naquilo que está em andamento, que já foi implementado. Por último, a Managed Service. Essa área ela vai dar o suporte para a gestão de todo o serviço que foi implantado na empresa de vocês. Então, todo o suporte pós-implementação é essa área que promove. E como eu falei para vocês no slide anterior, nós somos o único parceiro autorizado e capacitado para realizar treinamentos oficiais no Brasil. Então, tanto os colaboradores da Organize quanto dos outros parceiros da ServiceNow realizam os treinamentos oficiais aqui conosco. E por isso por isso que tanta gente é treinada dentro de casa, a gente tem um time altamente qualificado. E por último, né, finalizando toda essa trajetória, temos a área de Customer Experience, que acompanha o cliente passo a passo, né, desde lá do comecinho, para garantir essa melhor experiência, além dessa área também ser responsável pela entrega de valor baseado no OXF. Então, eles fazem toda essa entrega, essa demonstração de melhorias que foram realizadas junto com o Go Live Cake, que aqui à esquerda a gente consegue ver alguns bolos, e essa é uma prática da ServiceNow que a Organize adotou, né, também, onde nós conseguimos comemorar, nós gostamos de comemorar junto com vocês, não só a venda, que é um momento bacana também, né, o início de uma parceria, mas a entrega dos projetos. E aqui a gente tem alguns clientes que já realizaram essas entregas. Então, a gente consegue ver que a plataforma ela consegue ser aderente a qualquer segmento de mercado, não só para TI, consegue sanar várias dores, resolver vários gaps que as empresas têm em diferentes nichos de mercado, né? Não só para TI, isso é bem bacana. Agora vamos falar um pouquinho de ServiceNow, pessoal. E para a gente começar a falar de ServiceNow, nós precisamos primeiro conhecer o seu fundador, que é o Fred Luddy. E ele, depois de identificar algumas falhas nos processos das organizações, em 2004 ele pensou em uma plataforma em nuvem, onde qualquer pessoa pudesse rotear tarefas, criar workflows digitais, integrando todas as áreas de uma empresa de uma forma eficiente. E assim foi criada a ServiceNow, e ela tem como principal objetivo aprimorar o modo de trabalhar das pessoas no nosso dia a dia, dentro de todas as organizações. E no próximo slide a gente consegue ver o crescimento dessa plataforma nos últimos 10 anos, onde em 2019 fechou com um faturamento de 3,5 bi. E aqui nós temos alguns resultados e números que comprovam do porquê que a ServiceNow ela se posiciona como um parceiro estratégico e confiável para todos os seus clientes, né, todos os seus parceiros. Então, a plataforma ela é líder na Forrester Wave, na parte de Enterprise Service Management, líder em vários quadrantes do Gartner, inclusive em 2020, líder no quadrante mágico no Software Asset Management, que é justamente a solução que nós vamos mostrar um pouquinho para vocês hoje. E falando de Forbes, em 2018 a ServiceNow ela foi eleita a empresa mais inovadora do mundo, passando à frente de Tesla, Facebook, Amazon. E é um título bem legal, bem interessante, que mostra quanto a ServiceNow vem se reinventando cada vez mais, né, dentro da sua especialidade. E falando dos clientes, cerca de 80% das maiores empresas do mundo listadas na Fortune já contam com a plataforma, e a taxa de renovação atual de todos os clientes é de 97%. É um número bem legal, que mostra o quanto quando os clientes eles adquirem o ServiceNow, eles ficam satisfeitos, estão satisfeitos e muitas vezes acabam evoluindo para os demais módulos dentro da plataforma, né? Acabam evoluindo, comprando outras soluções dentro da plataforma e não ficando apenas naquilo, promovendo sempre a transformação digital. Bom, agora vamos para a nossa apresentação e demonstração. O Gustavo Swak que vai comandar isso para vocês. Com você, Swak. Obrigado, Nath. Obrigado, Ju. Bom dia, pessoal. Como
a Ju e a Nath comentaram, né? Hoje o objetivo é a gente falar um pouquinho do SAM, né? Software Asset Management, que é uma das soluções que a ServiceNow tem na plataforma, né? Então, a gente já veio aí conduzindo alguns webinars, algumas apresentações de outros produtos, né? E hoje o foco é falar um pouquinho desse daqui, tá? Começando um pouquinho, antes de entrar realmente no que é a solução, né? Colocar um pouquinho dos desafios que a gente tem encontrado aí no mercado, né? Que a ServiceNow e outras instituições de pesquisa aí têm divulgado, né? Então, esse aqui é um estudo bem bacana realizado pelo Gartner, né? Que ele diz que as organizações, elas podem ter um saving ali, né? Uma economia em gastos de software no primeiro ano, quando implementa uma solução de SAM, né? E o que isso representa no mercado? Então, aqui indo para a parte da esquerda, né, onde a gente tem alguns números aqui, nesse estudo, nesse levantamento realizado pelo Gartner, do ano passado para esse aqui, foi identificado aí quais foram os gastos, né, gerais assim, de TI no mundo, né, relacionados a software, não somente enterprise software, né, software on-premise, mas também softwares no ambiente de SaaS, né, no ambiente de nuvem também. Então, o que esses 30% representariam, né? Se a gente olhar aqui essa primeira tabela, ó, gastos de enterprise software que foram realizados aí, tiveram no mundo inteiro, representam aí 426 bilhões de dólares, né? E 30% disso, né, se a gente pensar numa economia, 128 bilhões de dólares são gastos aí que às vezes as empresas estão tendo que sem necessidade nenhuma, né? E da mesma forma para SaaS, né? Então, também no mundo, o levantamento que foi feito no estudo do Gartner foi que 116 bilhões de dólares são gastos com software as a service, né? E 30% disso representa aí uma volumetria de 35 bilhões de dólares, né? Então, no final de 2020, basicamente, né, as organizações estão gastando aí 163 bilhões de dólares sem necessidade, né, de acordo com o Gartner. E aí outros pontos também que acabam também representando aí um pouquinho, né? Por que as empresas têm esses gastos tão grandes, né? Aqui eu vou destacar alguns. Basicamente, o principal, né? Processos manuais, departamentos trabalhando em silos, e aí cada departamento, às vezes, utiliza soluções diferentes para o mesmo propósito, né? Então, às vezes, uma área de negócio utiliza uma solução de BI, a outra contrata um outro BI apartado para conduzir o processo dele, né? A gente não tem muita sinergia das soluções, né? E aí, por que isso também acaba sendo afetado? Porque as organizações não têm visibilidade, né? Tanto das soluções que tem hoje implementadas e estão rodando dentro da sua organização, quanto também de custo, né? O que isso representa em custo para a minha empresa, né? Então, também essa perda de visibilidade acaba gerando esse alto gasto aí relacionado a software, né? E aí, o último ponto aqui desse slide, né, por fim, a parte também de auditoria, né? Então, a postura que a gente vê nas organizações é muitas vezes reativa, né? Então, vai vir uma auditoria de software, as empresas vão lá e tentam regularizar o seu parque de software, às vezes adquirindo licenciamento a mais, né? Para às vezes suprir um gap ali que vocês tenham ali de falta de licenciamento. Sem necessidade muitas vezes, né? Porque às vezes você poderia fazer um remanejamento de licenças e atender ali perfeitamente a volumetria final do que você tem contratado, né? Então essa postura reativa acaba também onerando um pouco mais de custo quando a gente fala de software, né? E o que seria um cenário indicado aí para soluções de SAM, né? Qual que é o passo a passo, vamos dizer assim, que soluções de SAM, né? Acho que tanto da ServiceNow quanto outras de mercado, acabam propondo para agilizar essa forma de vocês terem maior visibilidade e controle do seu gasto com software, né? Então, o primeiro ponto aqui é relacionado a Software as a Service, né? Então, quando a gente fala de SaaS, é o ganho mais rápido que vocês têm, né? Que está até representado aqui em alguns dias, né? Em a few days, que basicamente você consegue se conectar, e aí aqui a gente tem alguns exemplos, né, de fabricantes SaaS, que você consegue se conectar na console deles e importar para dentro de alguma solução SAM, como a da ServiceNow, todo o licenciamento que vocês têm em uso, né, contratado, às vezes dado de uso também, né, quanto que tá sendo utilizado, qual foi a última vez que foi utilizado, né? Então, o primeiro ponto seria atacar essa parte de SaaS para você ter visibilidade do que você tem contratado na nuvem relacionado a software, né? Segundo ponto é um pouco relacionado àquela Shadow IT, né? Então, será que as áreas de negócio estão utilizando softwares que eu não tenho visibilidade, né? Tanto SaaS ou softwares também on-premise que está instalado na máquina do pessoal,
né? Então, como que eu consigo detectar? Então, a gente também tem uma camada que a gente pode identificar o quanto você está gastando com software através de informações ali, demonstrativos financeiros, né? E fazer o caminho inverso. Será que eu estou gastando algum software que eu não tenho no meu radar? A gente consegue também, através desses custos, identificar esses potenciais softwares aí que vocês não tinham controle, né? Gestão, vamos dizer assim. E aí, por último, acho que o que representa a maior parte de custo, né, relacionado a software, é o que a gente chama de Enterprise Software, que são esses principais fabricantes, né, Microsoft, Oracle, SAP, entre outros, que muitas vezes 90% do gasto que vocês têm hoje de software estão dentro desses principais fabricantes aqui, né? Então, aqui a gente já coloca como uma última etapa, né? Que também é uma etapa super necessária, mas que a gente também pode ir fazendo, evoluindo, né? A solução do SAM e deixando isso aqui para um segundo momento, tá? Aonde a ideia aqui é conseguir otimizar também quanto que você gasta com esses softwares enterprise, né? E aí reduzir também risco de auditoria. Então, por exemplo, vem uma auditoria da Microsoft. Se hoje você tem um gap ali de licenciamento, com certeza vem multas gigantescas, né, que representam ali um valor bem significativo. Então, a terceira etapa ali que acaba sendo recomendado é também otimizar esse gasto aí com esses softwares, tá? E aí, falando um pouquinho dessas 3 etapas, começando pela primeira, né, falando um pouquinho já do produto da ServiceNow, como que a gente apoia em cada uma dessas camadas, né? Da parte de SaaS, tem 3 formas bem legais. Então, a primeira aqui, todos esses fabricantes que estão indicados aqui nesse quadrante, a ServiceNow já tem conector pronto, né? Então a gente já pode ir lá, por exemplo, no Office 365, colocar as credenciais da console de vocês da Microsoft, por exemplo, né? E importar tudo que vocês estão utilizando, quem está utilizando o quê, né? E se tiver alguma outra informação também, a gente pode às vezes trazer também, consumir. Como, por exemplo, qual foi a última vez que a pessoa abriu o software, quando que foi a última vez que teve uma reunião no Zoom, por exemplo, né? A gente consegue trazer esses dados diretamente do fabricante, tá? Então, o primeiro ponto é esse, que com todos esses daqui que estão representados, a ServiceNow já tem um conector, né, out of the box, que vocês já podem utilizar. Segundo passo aqui que saiu na Orlando, né, a última release que está vigente aí da plataforma ServiceNow, a gente tem também a possibilidade de criar custom apps. Ou seja, se vocês tiverem, né, outros softwares as a service contratado, que não tem um conector nativo pronto, a gente pode também construir essa conexão, né? Então isso aqui é bacana, que vocês podem também desenvolver via API, né, de algum outro fabricante, trazer esses dados também para dentro da plataforma, tá? E por fim aqui a parte da Paris, né? Então a Paris é a próxima release que vai sair da ServiceNow, né? Então todo ano saem 2 novas versões, para quem não conhece muito da plataforma, todo ano saem 2 novas versões com várias funcionalidades novas, às vezes aplicações novas, né? E a próxima que está para sair aí nos próximos meses é a Paris. E o que vem de novo, né? Voltado para SaaS. Basicamente agora a gente consegue também conectar dentro com o Azure AD de vocês e conseguir trazer também dados de uso do que vocês têm de aplicação, que a autenticação é via single sign-on. Então, se vocês têm ali, né, aqui no exemplo, mais de 3.400 apps, né? Se você tem ali, sei lá, 100 aplicações que está cadastrada para entrar via single sign-on, eu consigo trazer todo esse dado de uso também para a plataforma. Então, quando foi a última vez que a pessoa utilizou, quantas vezes ela está acessando isso, né? Eu também consigo ter um pouquinho mais de conhecimento desse universo aqui, tá? O segundo ponto que eu falei ali da parte relacionado mais a Shadow IT, né? Então a ServiceNow tem 2 formas de apoiar nesse processo. A primeira aqui na esquerda é conseguir detectar realmente o gasto que vocês estão tendo com software que às vezes vocês não tinham no radar, né? Então aqui basicamente eu consigo ver em cima de informações financeiras, dados financeiros, né? De quanto que você está gastando com software, eu consigo ter uma visibilidade por fabricante aqui no caso, né, da volumetria, né, do que isso representa financeiramente para cada fabricante, né? Então aqui eu já consigo, às vezes, identificar algum software que eu não tinha no radar, né, e tomar alguma ação em cima disso, tá? E na parte da direita, aqui é um dashboard também bacana, que é basicamente uma forma, né, Overlapping Software, é uma forma de eu conseguir também, né, a ServiceNow apoiar vocês para categorizar os softwares que foram identificados.
Então, vamos supor, eu tenho ali, né, no meu parque 1000 softwares. Quantos deles são relacionados à videoconferência? Quantos deles são relacionados à edição de imagem? Né? Então, a gente consegue categorizar isso também para vocês terem um dashboard dessa forma, onde proporciona para vocês uma visão bacana para a tomada de decisão, né, para alguma análise. Então, será que eu preciso de 10 ferramentas de edição de imagem, né? Ou será que, na verdade, eu vou consolidar isso num fabricante só, né? Às vezes tem uma negociação melhor em termos de custo de licenciamento, né? Então, apoio um pouquinho para otimizar também nesse sentido. Tá? E terceiro item eu comentei ali sobre Enterprise Software, né? Então, aqui é só para mostrar um pouquinho, né, em termos práticos, como que isso funcionaria em termos de custo financeiro, o que que isso representa. Até para vocês também poderem fazer um exercício dentro da empresa de vocês, né? Às vezes para conseguir também justificar uma solução dessa. Então, lembra que eu falei ali no começo que o Gartner, ele estima, né, que basicamente quando uma empresa adota uma solução de SAM, no primeiro ano tem cerca de 30% de saving com software, né, com custo de software. Então, fazendo um exercício aqui, vamos supor que um cliente tem uma receita ali de $1 bilhão, né? Dentro dessa receita, 40 milhões de dólares representam ali o que é gasto, né, com TI, então 4% normalmente, né, por estudo de mercado. Desses 4%, 25% é relacionado a software, né? Então, o gasto de software dessa empresa gira em torno de 10 milhões de dólares. E aqui a ServiceNow ela fez um estudo mais conservador. Então, em vez de a gente colocar ali 30% de saving que foi estimado pelo Gartner, né, a ServiceNow ela coloca ali um saving mais conservador de 10%, que já representa, né, um grande ganho relacionado a saving, que nesse caso aqui gira em torno de $1 milhão. Né? Então, é um exercício bem, teoricamente simples, mas é totalmente coberto, né, por todo o estudo do Gartner, né? Onde vocês podem também elaborar aí dentro de casa, tá? Então, aqui nesse caso, né, o saving que eu teria no primeiro ano $1 milhão e nos anos consequentes aí 5% de saving também que é recomendado através dos estudos. Então, também teria ali ano a ano $500 mil de saving, né, de otimização de licenciamento que vocês poderiam ter, tá? Então, mas para mostrar um pouquinho mais de forma prática, né, aquele estudo lá do Gartner, tá? E como que o SAM funciona, né? Então, rapidamente, mais 3 slides aqui antes de eu entrar na demo. O SAM, basicamente, ele funciona da seguinte forma, tá? Eu tenho aqui dois canais de entrada que a gente precisa imputar dentro da plataforma, né? Do lado esquerdo aqui, basicamente, são os contratos, os direitos de uso, né, entitlements, que vocês têm hoje contratado com seus fabricantes, né? E aí dos mais diversos produtos aí que vocês tenham na organização. E do lado direito, eu preciso também ter informações de discover, né, de alguma forma. Pode ser através de soluções do próprio ServiceNow, que a gente tem também, né, ou através de outras soluções terceiras que vocês possam ter dentro da empresa, como, por exemplo, o SCCM. Tá? Então, eu preciso dessas duas informações, né, descobrir o que eu tenho realmente em uso, né, não somente on-premise, mas também SaaS, né, como eu tinha comentado, e também imputar os contratos do que eu tenho, né, realmente vigente ali com todos esses fabricantes. No momento que eu imputo essas duas informações, a ServiceNow ela consegue já fazer a normalização e reconciliação disso. Ou seja, eu vou pegar ali todos os softwares que eu tenho da Microsoft, por exemplo, né, e vou bater com todos os contratos que eu tenho vigente ali também que eu imputei na plataforma, né. E ao final disso, dessa reconciliação, eu consigo ter uma visão, né, por fabricante ali, por produto, de quanto que realmente eu estou, às vezes, gastando a mais, ou se tem algum produto meu que está fora de conformidade, né, porque eu preciso regularizar ali alguns licenciamentos, né. E com base nessa decisão, se tiver realmente um gap, a ServiceNow também, né, e aqui é onde a plataforma da Show, que é realmente a parte de workflows, né. Então, eu consigo, a partir de todas essas informações, também startar algum workflow para remediar algum possível gap que eu tenha, tá. Então, por exemplo, se eu tenho ali 100 direitos de uso de, vamos supor, Microsoft Project contratado, né? E, na verdade, eu descobri que eu estou usando 150. O que eu vou fazer com esses 50 adicional? Eu vou comprar novos direitos de uso, vou fazer um aditivo no meu contrato com a Microsoft, né? Ou então eu vou remanejar, né? Às vezes eu tenho pessoas que não estão utilizando, eu vou migrar as licenças dela
delas para essas outras 50 pessoas, né? Então, basicamente, a gente consegue aí ter vários workflows para apoiar nesse processo, tá? E essa normalização e reconciliação, a ServiceNow tem duas formas de apoiar, tá? A primeira delas, lembra que eu falei daquela parte de Enterprise Software, né? Que basicamente representa ali o maior custo dentro da organização no que diz respeito a software. Então, aqui, o que a ServiceNow tem? O primeiro ponto, ela tem o que a gente chama de Publisher Packs. O que é isso? Basicamente, é uma parceria que a ServiceNow tem aí no ecossistema com todos esses fabricantes, aonde a gente consegue apoiar no processo de normalização, vamos dizer assim, dos seus softwares que foram descobertos, né? Ou seja, cada fabricante desse tem um modelo de licenciamento diferente, né? Às vezes é por PVU, às vezes é por usuário, às vezes é por device, né? Varia muito de acordo com o fabricante. E a ServiceNow, com essa parceria, ajuda vocês nesse sentido. Então, de acordo com a informação que eu descobri, como que eu normalizo corretamente para esses contratos, né, desses fabricantes. Então, esses Publisher Pack ajudam nisso, né? E aí, por fim, vocês conseguem também ter um painel, né, um dashboard, que vocês conseguem ver por fabricante quanto que você está gastando com eles, quais produtos estão fora de conformidade, quanto que você precisa gastar para regularizar ou está gastando a mais, né? Então, por fabricante, aqui no final, vocês conseguem ter dashboards apartados também, tá? Esse é o primeiro ponto pensando em Enterprise Software, né? E o segundo ponto que é bem legal também, no momento daquela normalização, às vezes tem software que não é Enterprise, mas eu preciso também normalizar para saber se eu estou pagando, né? Se eu estou em conformidade com eles. E nessa normalização, às vezes podem surgir alguns gaps. Não necessariamente a versão do software que eu identificar no seu ambiente, eu já tenho isso normalizado, já tenho, né, informações para normalizar ele para o produto correto. Então, a ServiceNow tem também o que a gente chama de Content Service. O que é isso? É uma forma de continuamente vocês também conseguirem trazer mais informações para dentro da plataforma, tá? Isso é totalmente transparente, é super tranquilo. Para também atualizar ali as suas informações para normalizar os softwares mais adequadamente. Como que isso funciona na prática? Imagina que hoje vocês têm ali um software que você identificou e ele não foi normalizado automaticamente, né? Você teve ali que caçar na mão o que era esse produto para normalizá-lo. Se você tiver o Content Service ativo, né, tiver inscrito dentro desse módulo do Content Service, como que isso funcionaria? No momento que você identificou ali o software que não conseguiu normalizar, automaticamente isso já é mandado para uma instância da ServiceNow, né? Todos esses dados que não foram reconhecidos. A ServiceNow, ela tem um time ali de pesquisa que ela vai pegar todas essas informações e normalizar isso, né? E uma vez normalizado, ela atualiza uma biblioteca de conteúdo que ela tem e libera isso para todos os outros clientes que têm também essa subscrição com Content Service, né? Então, isso é bem legal porque todo o ecossistema, né, de clientes da ServiceNow, uma vez que eles sobem alguma coisa e a ServiceNow atualiza, todo mundo se beneficia disso, né? Então, constantemente a sua instância está sendo atualizada e a biblioteca, né, de normalização também, tá? Então, isso aqui é bem legal, só para vocês terem uma ideia de como que funcionaria isso na prática, né, da normalização, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar no PPT, pessoal. E aí agora a ideia é mostrar um pouquinho do produto aqui para vocês, tá? Vou só mudar a tela aqui rapidamente. Beleza. Então aqui eu tô na instância do ServiceNow, tá? Uma instância de demonstração. Para quem não conhece, só tô dando um reload aqui na página. Para quem não conhece, a instância aqui, basicamente, a plataforma, qualquer solução que vocês adquirem, ela fica em cima da mesma instância, né? E aqui na esquerda eu tenho acesso aí a todas as aplicações que eu tenho liberadas para o meu usuário, tá? No caso aqui eu estou com o usuário administrador, então eu tenho bastante acesso, mas eu consigo também favoritar algumas coisas, tá? Então, para essa demonstração, eu deixei favoritado aqui tanto a parte de SaaS quanto a aplicação de Software Asset, né? Para conseguir demonstrar de forma mais fácil, tá? No caso aqui, a instância inteira está em inglês, mas também a plataforma ela é multi-idiomas, tá? Então, basta ativar um plugin, eu consigo também traduzir isso tranquilamente para outros idiomas também, tá?
Então, começando aqui pelo Software Asset Management, eu vou mostrar aqui primeiro alguns dashboards e depois como que essas informações são geradas, tá? Então, começando aqui no Overview, vocês podem ver aqui que eu estou numa tela, deu uma travada aqui, mas tudo bem. Eu estou aqui numa tela, num dashboard, né, voltado aqui para análise do que eu tenho de software, tá? Então, aqui é geralzão, né? Eu consigo ver aqui, ó, de todos os softwares que eu tenho identificados no meu ambiente, né, que eu já fiz a reconciliação, normalização e tudo mais, quanto que eu estou tendo de gap aí que eu preciso regularizar de true up cost, às vezes quantos produtos, né, fabricantes e produtos eu estou fora de conformidade, quanto de saving eu poderia ter, né, às vezes eu estou usando o software, às vezes eu tenho um software instalado que não está sendo utilizado, né, então a revogação desse software da máquina da pessoa já representa ali um saving que eu poderia ter de potencial, né. Então, tudo isso aqui é parte de analytics da ServiceNow, tá? Como vocês sabem, a ServiceNow, os gráficos são todos vivos, e inclusive a gente tem também uma espécie de BI, que a gente chama de Performance Analytics, onde permite também uma análise mais aprofundada das informações, tá? Então, se eu quiser clicar aqui em qualquer um desses, vamos supor, eu quero saber o que esse drop cost aqui, né, de quais produtos eu estou falando. Então, se a gente clica aqui, ó, a gente já entra aqui na console, onde vocês podem ver que todos os registros. Então, esses 6,22 milhões de dólares, de quais softwares eu estou falando, né? Então, aqui, ó, facilmente você consegue investigar tudo isso. Então, ó, esses fabricantes aqui, esses produtos, quanto que eu preciso pagar mais para regularizar, né? Então, drop cost, no caso aqui, às vezes eu estou usando mais licenciamento do que eu tenho adquirido, né? Então, esse gap aí eu preciso regularizar com os fabricantes. Quanto que isso representa, né? Então, por produto, ó, vocês conseguem ver também. Então, isso é bem legal. Às vezes, todo esse cálculo já é feito automaticamente, né? Então, aqui no caso, ó, eu tenho 1,7 milhões que é relacionado a esse produto Workload Scheduler da IBM, né? Como que isso aqui foi quantificado? Então, de acordo com a quantidade de produtos que eu identifiquei a mais do que eu tenho contratado, eu já trago aqui o valor para vocês conseguirem visualizar, né? Então, a navegação aqui, identificação do que você está em não conformidade é bem fácil, né, o acesso, tá? Aí, voltando aqui, ainda nesse dashboard, eu tenho aqui outras tabs também, né? Poderia aqui em cima também filtrar, quero saber somente de um determinado fabricante ou de um determinado produto, né? Poderia filtrar todo esse relatório aqui também, tá? Mas aqui eu tenho também algumas outras abas, então poderia ver, ó, um resumo de licenças, né? Então, quanto que em percentual representa quanto dos produtos atuais, né? Qual que é o percentual que está em conformidade com tudo que eu tenho contratado, né? Quanto que eu tenho, né? Quanto por cento do software que eu tenho instalado ou em SaaS que eu não estou utilizando, né? Então tem várias informações aqui, inclusive semana a semana também, né? Eu consigo ver a variação disso, de todos esses dados relacionados a software, tá? E também aqui em Removal Summary, só para mostrar mais uma aba, aqui eu consigo também ver todos os softwares que às vezes eu já abri uma reclamação. Tá? A reclamação eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que isso se trata, mas basicamente é assim, eu tenho uma regra, por exemplo, de reclamação que diz que se a pessoa não abriu o project nos últimos 2 meses, automaticamente eu quero criar uma reclamação, porque, né, se ela não está utilizando, não tem por que eu estar pagando isso. Então, eu consigo criar o que a gente chama de Reclamation Candidate, que basicamente é isso, é um processo que tem um workflow para revogar o software da máquina da pessoa, tá? Aqui também eu tenho blacklist, né? Então, se você também tem uma lista ali de softwares que não podem ser instalados, a gente também pode automatizar o processo de revogação, né? Então, também é aberta uma reclamação aonde já vai direto para a etapa de revogação do software, né? Então, tem todo um workflow por trás de cada uma dessas reclamações aqui, tá? Mudando um pouquinho de dashboard, eu comentei ali sobre os fabricantes, né? Deixa eu só atualizar a tela aqui para assumir essa. Só dar um refresh que estava aparecendo um negocinho aqui, estava atrapalhando.
Essa instância aqui ela está um pouquinho pesada e ela demora um pouquinho, mas guardar aqui. Beleza. Então aqui esse outro dashboard é aquele que eu falei voltado para Enterprise Software, né? Então da mesma forma que eu tinha aquelas informações ali no dashboard anterior, onde eu consigo ver por fabricante, por produto, aqui basicamente são as mesmas visões, né? Só que representadas por aqueles fabricantes que a gente já tem uma parceria, né? Aquele Publisher Pack que eu comentei. Então é legal que por fabricante você pode ter também um painel diferente. Então da Microsoft aqui no caso, ó, eu consigo ver facilmente que eu tenho 11 produtos da Microsoft que não estão em conformidade, né? Para eu regularizar esses 11 produtos, ó, eu preciso pagar aqui, no caso, 242 mil dólares para regularizar isso, né? Ou outras informações aqui também relacionadas à parte financeira, tá? Descendo aqui tem outros relatórios, né? Então também consigo ver ciclo de vida, o tempo de suporte, né? End of support de cada produto que eu tenho também imputado. Posso ver aqui também por algum produto específico, né? Então, no caso aqui tem um dashboard voltado para SQL Server, né? Então, nada impede vocês criarem também reportes adicionais e ir incrementando aqui esse painel, tá? E aí, para cada um deles, tem, às vezes, informações diferentes, né? Então, o Oracle aqui no caso, ó, eu tenho um relatório mais voltado para banco de dados, né? Então, tem outros reportes aqui. Se a gente for ver da VMware, também tem as mesmas informações ali da parte financeira, mas é legal também, ó, que eu tenho um mapa aqui que eu consigo ver, né, dessas consoles aqui de vSphere, onde que eu tenho isso instalado, né, em diferentes regiões do país também, porque a gente pode também, às vezes, colocar localização e também ver isso no mapa, né. Então, tem várias formas aí de conseguir visualizar as informações através desses dashboards, tá? E aí mostrar um pouquinho agora como que eu consigo analisar um pouco mais essas informações por produto e fabricante, né? Então, aqui dentro do ServiceNow, a gente tem o que a gente chama de License Workbench, que aqui é um painel onde você consegue ter visão, né, visão e conseguir tomar ação em cima de cada reconciliação que foi feita dos fabricantes, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 12 fabricantes e rapidamente você consegue ver por fabricante quais deles estão em conformidade e quais não estão, né? Nesse exemplo, vamos abrir aqui o da Microsoft, tá? Então, quando eu clico ali em Microsoft, para qual visão que eu estou indo, né? Agora, no caso, ó, eu estou vendo aqui uma visão somente do fabricante da Microsoft, onde aqui na esquerda eu tenho todos os produtos que eu descobri, né, relacionados à Microsoft, e na direita tem aqui várias outras informações, né, como, por exemplo, um consolidado de toda a parte financeira. Então, quanto que eu estou gastando com a Microsoft? No caso aqui, 5,5 milhões, né? Quanto que eu preciso gastar para regularizar isso? Quanto que eu estou gastando a mais, às vezes? Qual que é o saving que eu poderia ter se eu abrisse as reclamações ali que eu comentei, né? Se eu revogasse os softwares que não estão sendo utilizados. Então, aqui eu tenho um painel bem legal por fabricante, né? E quando a gente olha aqui na esquerda por produto, aí vamos pegar aquele exemplo que eu dei do Project, por exemplo. Aqui vocês podem ver que alguns produtos eles estão em conformidade e alguns não estão, né? No caso do Project, se a gente expande aqui, ó, eu tenho 3 versões do Project, né? 2 delas estão ok, né? Ou seja, eu tenho contratos para todos esses licenciamentos, às vezes até a mais, tá? No caso aqui do Professional, não está em conformidade. Então vamos investigar um pouco mais. Quando eu clico aqui, ó, a gente consegue ver agora as mesmas informações financeiras, mas especificamente desse produto, né? Então, com esse produto aqui, ó, a gente está gastando 118 mil dólares, né? Para regularizar isso, eu preciso gastar mais 41 mil dólares, né? Por quê? Da onde que vem esses 41 mil dólares? Então, vamos entender um pouco. Aqui embaixo, eu tenho todo o consolidado, né, do que eu tenho adquirido versus quanto que eu descobri no meu ambiente, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu clicar aqui em Per Device que é melhor. Eu tenho aqui 100 direitos de uso, né, para o Project 2016 Professional, né? Só que, através desse processo de discover, eu descobri no meu ambiente 135 softwares em uso, tá? Não necessariamente em uso, né, mas instalados ali no meu ambiente, tá? Ou seja, eu tenho um gap aqui de 35 que eu preciso regularizar, né? Esses 35 que eu preciso regularizar é o que representa aqui esses 41 mil dólares, tá? Então, isso aqui já é feito automaticamente, né? Como eu tenho o custo unitário de cada licenciamento, né? Para eu regularizar esses 35, a gente já consegue fazer a conta aqui e demonstrar, tá?
Aqui eu tenho algumas abas, né? Se eu clicar aqui nessa Unlicensed Installs, aqui eu consigo ver quais são esses 35. Então eu consigo ver, ó, quais são as pessoas que estão utilizando e não tem licenciamento adequado. Tá? Então a gente já consegue identificar rapidamente aqui, né? Aqui também eu tenho o que eu tinha comentado daquelas reclamações. Então, ó, eu tenho 35 softwares que não estão licenciados, só que eu tenho 31 reclamações abertas. O que é essa reclamação? Né? Daquelas 100 pessoas que estão utilizando o software, tem algumas aqui, ó, que eu identifiquei que elas estão com baixo uso. Ou seja, às vezes não acessou nos últimos meses ou acessou bem pouco. Né? Então, vocês podem criar algumas regras para também startar essas reclamações aqui automaticamente. Tá? Como que é o fluxo de cada uma dessas reclamações? Se a gente clicar numa delas, então vou pegar essa aqui de primeiro como exemplo, eu tenho aqui todo um workflow, né? Então, no momento que ela é aberta, eu tenho aqui attention required, depois ela fica pronta para ser revogada aqui para uma equipe, né? Para ela dar andamento. Tem etapas de aprovações, então não necessariamente vocês precisam já ir diretamente revogar o software, né? Vocês podem passar por aprovações tanto do usuário que está utilizando, às vezes para ele colocar uma justificativa, né? Por que ele não utilizou isso nos últimos meses, quanto também às vezes de um gestor, né? Referente às vezes um gestor desse usuário ou um gestor desse processo como um todo, tá? E depois eu tenho a etapa de revogação mesmo, onde eu vou lá e removo isso da máquina, tá? Então eu tenho todo o workflow aqui para cada reclamação, né? E aqui eu tenho várias informações, né? Não vou me estender, mas basicamente aqui qual que é o software que eu identifiquei instalado, qual que é o usuário, né? Qual que é a tag do computador dele, né? Para eu conseguir identificar aqui também. Desse software aqui, né? No caso eu estou falando do project, qual que é o custo desse software e por isso que eu consigo ter aquele potential saving, né? Como eu sei o custo unitário, se eu revogar isso aqui da máquina da pessoa, eu estou tendo um saving aqui de $1.187, né? Então, basicamente, é assim que funciona, tá? Aquela parte que eu falei de workflows, né? Actionable workflows, que eu posso startar, às vezes, um workflow para conseguir endereçar essas 35 licenças aqui que não estão em conformidade. Como que eu posso fazer isso de maneira fácil? Aqui, Remediation Options, basicamente, eu tenho alguma possibilidade de, né, já startar esse workflow. Então, aqui no caso, ó, dos 35, eu posso, por exemplo, ó, remover eles, né, na verdade. Então, se eu não quero regularizar, às vezes realmente não tem por necessidade de uso, eu posso startar um workflow para revogação disso. Ou eu posso também, uma outra opção aqui como exemplo, é comprar mais direitos de uso. Então, eu poderia aqui clicar em Purchase Rights e aí startar um outro workflow, que eu vou ter uma ordem de compra, né, que dependendo da maturidade de vocês, às vezes eu até já integro com algum sistema contábil, né, para emitir isso. Enfim, a gente pode trabalhar todo esse workflow aí, elaborar um pouco mais, tá? Então, basicamente, essa é a visão aqui que a gente consegue ver e é dessa forma bem simples que a gente consegue navegar em todos esses produtos, né, para conseguir visualizar todos esses dados, tá? O outro ponto que eu queria mostrar aqui, rapidamente, para sobrar um tempinho aí para perguntas, é a parte de SaaS também, né? Então, aqui em SaaS License, eu tenho também dashboards voltados para o que eu tenho licenciado em SaaS, tá? Então, aquela mesma visão que eu tenho ali nos outros relatórios, aqui eu também tenho. Claro que os dados aqui são um pouco diferentes, né? Porque no caso aqui eu estou falando de subscrição. Então, eu consigo ver aqui, ó, quanto que eu estou gastando com subscrição SaaS como um todo, né? Então, tem aqui um valor. Se a gente clicar aqui, eu consigo ver quais produtos, né? Qual que é o percentual de subscrição que não está sendo utilizado, né? Então, a gente consegue ver também. Drop cost também, para regularizar. Todas aquelas informações que eu mostrei, inclusive ano a ano aqui, né? Se tá, quanto que eu tenho disponível versus designado para alguém, tá? E também filtrar por produtos. Então, se eu quiser também filtrar aqui por fabricante, né, eu também consigo, tá? A ServiceNow, ela tem também aqui um específico de Office 365 e Adobe Cloud, tá? Então, aqui já é um outro dashboard também voltado para esses dois fabricantes, que normalmente também representam ali bastante custo para a empresa, né? Então, eu já tenho aqui um painel voltado para Office 365, que eu posso, inclusive, escolher qual produto que eu estou falando também, né? E também ter a mesma visão de informações aqui, como vocês estão vendo, tá? E como que eu consigo chegar em todas essas informações, né? Lembra que eu falei que a ServiceNow tem já os conectores prontos, né? Como que eu consigo cadastrar um conector aqui dentro e importar essas informações?
Então, só para mostrar que é bem simples mesmo e que realmente existe, se a gente for criar um novo profile aqui de integração, olha que legal. Eu já tenho aqui várias opções. Então, pô, eu quero conectar com o Office 365, eu já posso startar aqui esse Integration Profile com o Office 365, né? E aí, quando a gente entra nele, vai ser pedido algumas credenciais, né? Então, no caso do Office 365, pede ali o Client ID, Client Secret, que preciso pegar na console da Microsoft lá, né? Cada um vai pedir informações diferentes, mas eu já tenho o conector pronto. E se for necessário criar uma integração do zero, porque eu não tenho um conector pronto, aqui eu também tenho o que a gente chama de Custom Integration Profile, né? Que aí também permite eu integrar com uma outra API de algum outro fabricante. Tá? Então, basicamente, era isso. Aí, uma vez feito esse Integration Profile, que eu me conecto na console, né, desses fabricantes para importar os dados, aqui em All User Subscriptions eu consigo ver todas essas informações. Tá? Então, aqui vocês podem ver que eu tenho um consolidado. No caso, são 54 mil registros aqui, né? Que eu consigo ver por fabricante, quem que é a pessoa que está designada para cada um dos produtos, né? E todas essas informações que vão acabar sendo consolidadas e apresentadas naquele dashboard que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? Bom, pessoal, acho que era um pouquinho... Deu para dar um overview geral, assim, da solução. Acho que era isso que eu tinha para mostrar hoje. E agora a gente vai abrir para perguntas aí, né, Ju? Tem uns minutinhos Isso. aí. Se vocês tiverem perguntas, aí, por favor, tem uma opção ali de Q&A, que vocês podem clicar ali e submeter para a gente. Isso aí. Obrigada, Natália e Gustavo, pela apresentação. E como o Gustavo acabou de falar, pessoal, estamos abrindo aí agora para as perguntas. Vamos começar, então. Tem uma pergunta aqui, falando assim, como funciona o Discover? Eu acho que é cliente, não, né, não sei. Uhum. E como é licenciado? O Discover dos softwares, aí é aquilo que eu havia comentado, né? Ele é uma outra solução que a gente tem do ServiceNow, que chama Discover mesmo, né? Que faz parte da suíte do ITOM. E o licenciamento dele a gente chama Subscription Unit. O que é isso? É uma unidade de medida que basicamente eu licencio por servidores e containers, tem alguns outros itens que se aplicam, tá? Precisa de uma volumetria do que você tem hoje de Subscription Unit, que a gente pode depois talvez numa conversa explanar melhor o que é isso. Mas basicamente por servidores, estações de trabalho, tudo isso eu mensuro essa volumetria e é licenciado a partir disso, tá? O Discovery é uma outra subscrição que não está relacionada ao SAM, né? Até por isso que eu comentei. Não necessariamente você precisa utilizar o Discovery da ServiceNow, mas se for utilizado, o licenciamento é dessa forma, né? Agora, se você tiver uma outra aplicação terceira que faz isso, a gente pode também utilizá-la, tá? Maravilha. Eu acho que tem uma pergunta aqui que ela tá bem próxima do que você já falou. Para o SAM funcionar, é necessário ter o Discovery ITOM? Algo do Orchestration é necessário? Exatamente, é bem parecido. Na verdade, não precisa do ITOM, não tem essa obrigatoriedade, tá? Vocês podem utilizar isso apartado sem problema nenhum. Tá. Qual o tempo médio de implementação dessa solução apenas, desconsiderando o Discovery? Aí varia muito, né? A gente tem que entender um pouquinho com vocês qual que é a real necessidade, né? Ou quantos fabricantes a gente vai estar imputando dentro da solução no primeiro momento, né? Quantos contratos a gente vai carregar, quantos fabricantes SaaS vocês querem que a gente considere na implementação. Então varia muito, né? Mas é um pouco daquilo que eu comentei naquele slide, né? A gente consegue ali algumas coisas entregar em semanas, algumas já levam alguns meses, mas em média ali, acho que inicialmente um esforço inicial em torno de 2 a 3 meses, assim, a gente consegue já implementar pelo menos o
um escopo inicial, né? E aí, claro que depois vocês podem evoluir por vocês, ou a gente pode apoiar também nas demais evoluções também. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, me corrija se já foi respondida na primeira pergunta que foi feita, que eu acho que ela é bem parecida também, mas eu acho que tem algo a mais aqui, ó. Como funciona o licenciamento do SAM? Quais são os packages? O licenciamento de SAM, boa, essa daqui é diferente porque eu expliquei um pouquinho no modelo de licenciamento do Discover, né, que está dentro do ITOM. O SAM, ele é apartado. O modelo de licenciamento dele é por device, ou seja, por estações de trabalho, tá, workstation. Então, a gente licencia por device e relacionado a packages, né, os pacotes, no caso do SAM só tem um, que é o Professional, tá? Nesse caso não tem outros pacotes. Então, só tem um modelo de licenciamento mesmo que já consegue utilizar tudo isso que eu demonstrei hoje. Beleza. Tem outra aqui. A integração entre o ServiceNow e ferramentas de compras do Oracle Procurement, por exemplo? Eu só não entendi se a pergunta foi se já existe ou se é possível fazer. Se já existe, eu vou ficar devendo essa informação, mas se é possível fazer, com certeza. A gente tem várias integrações aí com outros sistemas de compras, né, que a gente pode criar ali um workflow, desenhar o caso de uso aí e criar isso sem problema nenhum. Ok. Tem duas aqui, né, Ju, que são parecidas. Isso. Posso ler essas? Pode, com certeza. Tem uma aqui que perguntaram: em caso de necessidade de remoção de software de determinados computadores, esta ação pode ocorrer de forma automatizada? Se sim, quais as features da ServiceNow são necessárias para isso? E a segunda pergunta, que é parecida, é: quando eu uso a remoção de software via SCCM, já está incluso no licenciamento do SAM? Então, essa pergunta aqui, essas duas perguntas, a resposta é a mesma, né? Eu consigo fazer sim de forma automatizada, através do SCCM, tá? Então, a ServiceNow já tem uma integração para remover softwares através do SCCM das máquinas, né? E isso já está licenciado, tá? Então, essa parte de revogação dos softwares pelo SCCM já está dentro do pacote de licenciamento do SAM, tá? O que mais que tem aqui? Tem uma bem legal aqui, como o SAM se relaciona com a ITSM. Esse daqui é uma boa pergunta, porque assim, né, eu mostrei o SAM hoje, acho que muitos de vocês já conhecem a plataforma, então, nativamente, todas as soluções da ServiceNow, elas já são integradas, né, ou são possíveis de criar workflows integrando elas. E no caso do SAM com a ITSM, um caso de uso que eu lembro aqui, tá, que é legal para vocês conseguirem utilizar, é no caso de gestão de mudanças. Então, quando você vai fazer uma gestão de mudança, né, vai abrir uma change nova, e nessa change, às vezes está sendo considerado instalações de softwares em algum servidor, né, aquisição de software, enfim, a gente consegue já trazer dentro da change uma visão dos gastos que você teria com esses softwares, né, porque como eu já teria essas informações imputadas na solução do SAM, no caso da change, você já conseguiria também identificar tudo isso, né? Maravilha. Tem mais, Ju? Olha, tem aqui, eu acho que essa em caso de necessidade de remoção de software de determinados PCs, esta ação pode ocorrer de forma automatizada. Essa já foi respondida? Acho que sim, né? Essa foi. Uhum. Foi. Ok. Tem mais uma aqui. Consigo utilizar o Orchestrator para remover e instalar softwares? Então, nesse caso, é esse exemplo que eu falei da SCCM. Já tem um workflow pronto para revogação, que eu dependo do SCCM para isso, tá? E já está também licenciado nesse pacote do SAM dessa solução, tá? Então, basicamente, já tem isso pronto. Maravilha. Tem mais uma aqui, que ainda vai estar no nosso tempo. Acho que dá para responder mais essa.
Gostaria de saber sobre a normalização e reconciliação. Essa já foi respondida ou não? Essa ainda não. Ele gera então vamos lá. Gostaria de saber sobre a normalização e reconciliação. Ele gera automática as categorias de produto? Normalização de nome do fabricante? Porque dependendo da versão do software, não gera algo padronizado. Boa. Ele gera sim, ele normaliza tanto o produto quanto o fabricante, tá? E independente da versão, né? Às vezes, vamos supor, deixa eu pensar. Microsoft às vezes tem aquelas versões Service Pack 1, Service Pack 2. Independente das versões, se eu tenho isso na minha base para normalizar, todas elas vão apontar para o mesmo produto fabricante, tá? Aí entra um pouco daquilo que eu comentei do Content Service. Se você, às vezes, não conseguir normalizar alguma coisa automaticamente, você pode normalizar na mão, mas também, né, você pode submeter isso para esse Content Service, onde um time de pesquisa da ServiceNow vai estudar esse modelo de software que foi identificado e devolver para sua instância para você normalizar automaticamente na próxima vez, tá? Então, tem essas duas possibilidades, tá? A gente pode, muita coisa normalizada num primeiro momento automaticamente e às vezes a gente consegue também, se não for normalizado, você pode também ajustar isso na mão e apontar para o produto que você achar adequado ou submeter para esse serviço aí adicional. Maravilha. Bom, pessoal, é isso, né? Nós já estouramos aí o nosso tempo em 1 minuto. Esse foi o nosso conteúdo, né? Sobre Sun ServiceNow que preparamos para vocês. Espero que tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta aqui que a gente não conseguiu responder devido ao tempo, eu estou à disposição. Envie para o meu e-mail, juliana@organizecloudlabs.com, que nós vamos retornar para vocês. Aproveitando, né, sigam as nossas redes sociais, sempre disponibilizamos vários conteúdos aí pelo LinkedIn, Instagram, YouTube. Inclusive, todas as gravações dos webinars ficam disponíveis no YouTube, no nosso canal. E, enfim, né, ali tem muito conteúdo bacana que vale a pena conferir. Acho que é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos e tenham um excelente dia. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos.